Vamos agora fazer a letra D. No ponto 3,2, em qual direção a derivada direcional é máxima? Bom, a derivada direcional ela sempre será máxima na direção do gradiente. Então, se a gente considera o vetor u como sendo o vetor gradiente, nesse ponto, 3,2, a gente pode determinar essa direção calculando primeiramente o módulo desse vetor gradiente, que vai ser então a raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, isso daqui é a raiz quadrada de 144 mais 81, que é a raiz quadrada também de 225. E a raiz quadrada de 225 é 15. Então, esse é o módulo do vetor u. Então, o vetor unitário, que tem a mesma direção do gradiente, onde a derivada, na direção na qual a derivada direcional é máxima, ele é calculado, então, como 12 sobre 15 na direção i, mais 9 sobre 15 na direção j. A gente pode simplificar isso aqui, dividindo por 3, por exemplo, aí vai ficar 4 sobre 5 na direção i. E aqui a gente também pode dividir por 3 para simplificar, ambos os termos. Então, vai ficar 3 sobre 5 na direção j. Com isso, a gente tem, então, a direção na qual a derivada direcional é máxima. Vamos para a letra E. No ponto 3,2, qual a derivada direcional nesta direção? Que é a direção da derivada direcional máxima. Então, a gente vai calcular na letra E, o valor dessa derivada. Vai ser simplesmente o produto escalar entre o gradiente, que é 12i mais 9j, e essa direção, que é a própria direção do gradiente. Prontinho. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai chegar no valor que vai ser 12 vezes 4 dividido por 5. 12 vezes 4, Mais 9 vezes 3 dividido por 5. Ora, fazendo aqui os cálculos, a gente vai ter 12 vezes 4, que é 48, mais 3 vezes 9, que é 27. Então, 48 mais 27, a gente vai ficar com 75. Dividido por 5. Então, isso daqui é exatamente o valor 15. E esse 15, ele é o mesmo módulo do gradiente que a gente calculou anteriormente. Ou seja, é o valor realmente da derivada direcional máxima, é o valor do gradiente. Vamos agora ver o cálculo da letra F. No ponto 3,2, qual a derivada direcional na direção menos 3,4, que é perpendicular ao gradiente de 3,2? Então, primeiramente, a gente vai escrever esse vetor u, que é o vetor que tem menos 3i mais 4j. O módulo desse vetor u, ele é calculado como a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, a raiz quadrada disso tudo. Então, este valor aqui é a raiz quadrada de 9 mais 16, que é a raiz quadrada de 25, que é igual a 5.
Então, a gente pode calcular a derivada direcional nessa direção, fazendo então um produto escalar do gradiente pelo vetor unitário, né? E aqui vamos escrever diretamente o vetor unitário. Vai ser então menos 3 sobre 5 na direção I, mais 4 sobre 5 na direção J. Bom, quando a gente faz esse cálculo, a gente vai obter então 12 vezes menos 3, a gente vai ter então menos 36 sobre 5, mais 9 vezes 4. Então, 36 sobre 5 positivo. Ou seja, esse valor aqui é zero. Isso não surpreende a gente, porque nesse caso aqui, essa direção é perpendicular ao gradiente. Então, realmente, a variação é zero. Vamos calcular a letra G agora. Qual a derivada direcional na direção menos 4, menos 3, que é a mesma direção e no sentido oposto do gradiente? Então, vamos fazer aqui a letra G. Então, nesse caso, o vetor U, ele tem as componentes menos 4 na direção I, mais menos 3 na direção J. E a gente tem, então, nesse caso, o módulo que continua sendo o mesmo módulo anterior, porque os valores das componentes são iguais, né? Então, a gente vai calcular esse módulo, vai ficar a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar a raiz quadrada de 16 mais 9, raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Quando a gente calcula, então, a derivada direcional, a gente vai ter o gradiente escalar menos 4 sobre 5. Mais com menos, né? A gente pode fazer logo aqui o cálculo. Menos 3 sobre 5 na direção J. Pronto. Então, ao fazer esses cálculos, a gente obtém, então, 12 vezes menos 4. Então, a gente vai ter aqui menos 48 sobre 5. E menos 3 vezes 9. Menos 27 sobre 5. Quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente obtém menos 75 sobre 5, que é igual a menos 15. Ou seja, faz sentido também, porque se o vetor é na mesma direção e no sentido contrário ao gradiente, então essa derivada direcional é a mesma derivada do gradiente, mas com o sentido oposto. Então é isso, dessa maneira a gente resolveu essa questão. É isso aí, até a próxima.